E a gente começa a edição de hoje indo direto ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Ele conversa com Nazi Brum e Márcia Dias sobre o combate à violência contra crianças e adolescentes. Você vai saber como identificar e também como denunciar situações como essa. E a gente vai então, ao vivo, acompanhar essa entrevista. De crianças e adolescentes. E ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Nesta semana, o governo lançou uma série de medidas para aumentar a proteção a meninas e meninos do país. E para falar sobre estas e outras ações do governo na área, a gente recebe aqui no estúdio Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, secretário. Boa noite a todos que nos ouvem aí nesse Brasil. É uma alegria, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês compartilhando sobre esse tema tão importante aí para as nossas crianças e adolescentes. Secretário, o governo lançou uma nova campanha para que as pessoas denunciem atos de violência contra crianças e adolescentes. Esse é um compromisso que todos devem ter para se chegar aos culpados? Certamente. Como já diz a nossa Constituição e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É dever do poder público, da comunidade, da família, da sociedade, cuidar das nossas crianças, colocá-las a salvo de qualquer forma de abuso, de exploração, de opressão, de crueldade. E o abuso e a exploração sexual são problemas graves, infelizmente, ainda no nosso país. Né? A gente tem uma taxa altíssima. Algumas pesquisas vão mostrar que 1 entre cada 3 a 4 mulheres e 1 entre cada 6 a 10 homens ao longo da sua vida, ou melhor, até completarem 15 anos de idade, sofrerão algum tipo de violência sexual. Então é muita gente, a gente vê que é algo que está aí entranhado no tecido social. As marcas são muito graves na vida das vítimas e é preciso a atenção de todos, principalmente na denúncia, nos canais de denúncia, mas também na prevenção, rompendo com alguns mitos sobre esse problema, para que a gente possa de fato ter uma infância mais feliz no nosso país. Secretário, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto criando o Programa de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O que é que muda a partir desse decreto e que ações podem ser tomadas a partir de agora? O programa ele é muito importante porque ele consolida num único instrumento normativo várias ações que já vêm sendo desenvolvidas, mas ele também amplia outras, né? Ele traz outros pontos. Por exemplo, nós trabalharmos aí junto com os estados e municípios na redução da letalidade infanto-juvenil. Temos ainda muitas crianças morrendo como resultado de agressões no nosso país. O incentivo ao desenvolvimento, né, a criação de delegacias especializadas nos estados no combate ao crime contra a criança e adolescente. Enfim, tem várias ações inovadoras. E o programa estabelece também 5 grandes objetivos estratégicos e 11 linhas de ação. Então, o que a gente espera é que esse programa traga, de fato, resultados concretos com a melhoria dos indicadores de combate à violência contra a criança e adolescente. E o programa estabelece também uma comissão intersetorial que vai cuidar desse tema no nosso país, composta por 6 ministérios. Então, é um tema intersetorial, vai envolver aí uma boa parte da esplanada e o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, temos certeza que esse programa vai trazer resultados muito positivos para a infância brasileira. Secretário, quais são os canais do governo para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes? E mais, o denunciante pode se sentir seguro nesse ato? Olha, nós temos o nosso Disque 100, é o nosso principal canal. Ele melhorou muito a sua gestão. O tempo de espera de uma ligação diminuiu bastante aí nessa gestão. É totalmente confiável. Nós temos uma equipe aí de mais de 400 atendentes. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos está dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, o nosso ministério, e é uma ferramenta totalmente confiável a serviço da população, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então você pode sim fazer a sua denúncia anônima com total segurança. O Disque 100, ele é obrigado, a equipe do Disque 100 é obrigada a dar encaminhamento às denúncias de acordo com o nível de risco. As denúncias não ficam paradas. E uma boa novidade é que nós ampliamos os canais de denúncia também. Hoje, além do Disque 100,
que é para violações de direitos humanos em geral. Nós temos o Ligue 180, que é específico para a violência contra a mulher, mas se alguém ligar no 180 para falar de criança, vai ser atendido também. A gente facilita ao máximo para o denunciante, né? Ou se ligar no 100 para falar de mulher, não tem problema nenhum. É o Disque 100 e o Ligue 180, e outros canais também foram implementados. A gente tem hoje o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Qualquer pessoa, você pode baixar agora no seu celular. Se você não quiser fazer uma ligação para que a sua voz não seja ouvida, você baixa no teu celular em silêncio, você pode digitar uma denúncia no aplicativo do seu celular. Nós também temos no Telegram, no WhatsApp, e lançaremos em breve também o aplicativo Direitos Humanos Brasil nas versões Kids e Teen, para que as próprias crianças e adolescentes possam fazer denúncias de violências sofridas. Então a gente está cercando aí por todos os lados para proteger de maneira mais efetiva nossas crianças e adolescentes. Secretário, o senhor falou aí sobre o encaminhamento dessas denúncias, né? Quais os instrumentos que o Estado tem para investigar e punir esses culpados? E como tem aumentado assim essas denúncias, né? Tem aumentado também as punições? Sim, a nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos tem estabelecido parcerias com o Ministério Público, com estados, com municípios. Existe termo técnico, uma taxonomia que nós usamos, né? De acordo com o nível de risco daquela denúncia. No caso de criança e adolescente, né? É encaminhado diretamente para o Conselho Tutelar da localidade, que os conselheiros tutelares fazem o trabalho de garantia de direitos da criança e adolescente lá na ponta, em todos os municípios brasileiros. Dependendo do nível de risco, é encaminhado também para a delegacia de polícia, para a polícia mesmo cuidar do caso, e, se for o caso, para o Ministério Público. Então, a ouvidoria, com esse trabalho, os acordos de cooperação técnica com o Ministério Público, com os estados, está facilitando esses trâmites para que a gente possa chegar no agressor da maneira mais rápida e eficiente possível. E, de fato, a gente está conseguindo avançar muito na identificação desses agressores, inclusive, aí a gente conta com o apoio também de Polícia Federal, Polícia Civil, nas chamadas violações online, né? No uso de imagens, nas agressões que chegam para nós, também podemos encaminhar para a Ouvidoria Nacional com sigilo necessário, garantido, e será dado encaminhamento. A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente disponibiliza a cartilha Maio Laranja. O senhor poderia falar sobre essa cartilha e como acessar ela? Isso, é muito importante falar sobre a cartilha porque é um tema relativamente complexo. Por exemplo, abuso sexual é totalmente diferente de exploração sexual, né? A exploração sexual, ela tem fins econômicos. É aquela que você vê nas rodovias, por exemplo, da exploração sexual de crianças e adolescentes. Já o abuso, ele é intradoméstico, ele é insidioso, ele dura mais tempo, né? Às vezes ele vem disfarçado de entre aspas, né, de um carinho falso, ele é cometido por pessoas de confiança da família. Então, são problemáticas totalmente diferentes. Por isso que a gente organizou numa cartilha que fica aí de orientação para as famílias, para os atores do que a gente chama SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos da Criança. Pega aí conselhos tutelares, educadores, professores, profissionais de saúde, para que a gente conheça mais sobre o tema, a gente vença alguns mitos que existem, né? Por exemplo, de que o abuso só se dá por um estranho, é o tarado, né? Que está babando lá na esquina. Não, o abuso sexual, ele é perpetrado por alguém geralmente de confiança da família da criança. Esse é um mito que a gente desconstrói na cartilha, né? Outro mito, que a criança mente, que a criança fantasia sobre isso. Não é verdade, a criança não tem repertório psíquico para inventar um abuso sexual, de jeito nenhum. Por isso, vamos dar atenção às nossas crianças. Então, tudo isso aparece na cartilha, os sinais identificadores da violência, porque como é um crime escondido, como que eu vou saber se a criança, como é que eu vou identificar, né? E aí a cartilha mostra que essa criança abusada sexualmente, ela exibe sinais, né? Ela mostra os sinais, seja na depressão, no adolescente que faz automutilação, no terror noturno, na infantilização, na sexualização precoce, enfim. Ela vai manifestar que alguma coisa está acontecendo de errado com ela. Então, todos esses conteúdos estão disponíveis na cartilha e você pode baixar gratuitamente. Você entra lá no site, né? gov.br/MDH,
que é o Ministério dos Direitos Humanos. Se você buscar lá na lupinha cartilha abuso e exploração sexual, você vai achar e vai poder fazer o download gratuito, inclusive com as últimas informações do número de violações que nós temos, né, atualizado, para a gente saber o tamanho dessa problemática aí no nosso país. Agora, secretário... Você acompanhou ao vivo a entrevista do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Ele falou sobre o programa de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Lembrou as formas de identificar e também denunciar todo tipo de violência. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na tela para você.